Muito bem, vestibulandos da Universidade de Brasília, mais um videozinho aqui de revisão. Agora a gente partindo para uma próxima questão, para a gente relembrar um assunto importantíssimo para quem vai fazer a prova do PAS 3 e também do vestibular, um assunto que sempre vai estar lá na parte de, junto ali com as questões de geometria analítica, é a parte de números complexos, em especial a parte de forma polar, forma trigonométrica do número complexo. Então vai ser muito importante que você consiga, dado um número complexo na forma algébrica, levar esse número complexo para a forma trigonométrica. Isso vai ser essencial na hora de resolver as questões, na hora da gente desenvolver o exercício. Aqui, a questão ela vai falar do número complexo, né, que tem a forma A mais BI, e aí na sequência ela vai falar bem assim, o item 109. Se o número complexo z correspondente ao ponto 5 e 5 raiz de 3 for escrito na forma trigonométrica z igual a r cosseno θ mais i seno θ, em que o θ está entre 0 e 360, então θ será inferior a 50 graus. O que o exercício está querendo? Vamos tentar raciocinar aqui. O exercício está me dizendo que eu tenho um número complexo na forma algébrica, e ele está dizendo que se ele puder ser escrito, a gente sabe que ele pode, né, ser escrito na forma trigonométrica, dessa maneira aqui. Se ele for escrito na forma trigonométrica, esse θ, o argumento dele aqui, vai ser inferior a 50 graus. É isso que ele está dizendo. Então, ao fazer essa transição, o meu θ vai ser inferior a 50 graus. Para isso, pessoal, eu vou precisar lembrar como é que eu faço essa transposição, né, essa transferência, essa transformação de um número complexo da forma algébrica, que é aquela forma padrão, né, a forma aqui x mais y, ou também pode ser escrito assim, a mais bi, né, tanto faz, tá, pessoal? Aí o que acontece? Eu preciso transformar esse número complexo desse formato para o formato trigonométrico. Quem não lembra, eu vou só ilustrar para vocês aqui, relembrar como é que é o esquema, porque a gente sabe que eu vou ter um número complexo que vai ter uma coordenada x, vai ter uma coordenada y aqui, tá? Isso aqui vai dar um quadradinho aqui, né? Um retângulozinho, que eu posso lembrar que isso aqui vai gerar o vetorzinho do meu número complexo z, né? E aí, esse z vai ter uma norma, um comprimento, né? Essa distância aqui, isso aqui vai ser um comprimento. E aí, eu posso lembrar também que daqui eu posso extrair um triângulo, né? Isso aqui pode virar um triângulo, esse triângulo amarelo aqui que a gente está vendo. Um triângulo retângulo. E aí eu posso lembrar que essa distância aqui, ela é y e que essa distância aqui é x, tá? Uma vez lembrando disso, eu posso extrair esse triângulo daqui, eu posso arrancar esse triângulo daqui, trazer ele para cá, só para a gente relembrar que aqui é y, aqui é x e aqui é o módulo, que é o comprimento, né? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso encontrar esse x e y, né? Sabendo que eu tenho um ângulo aqui, né? Que esse número complexo ele vai formar um ângulo aqui com o eixo x. Então eu posso lembrar que esse cara vai formar um ângulo aqui. E daqui eu posso aplicar aqui seno, cosseno e tangente, né? Então aqui eu posso pegar aqui, ó, o seno, olhar o seno de θ. Seno vai ser cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é o maior lado, no caso aqui é o módulo de z. E eu posso pegar também aqui o cosseno, certo? E lembrar que o cosseno é cateto adjacente, que é aquele lado do triângulo que está entre os dois ângulos. No caso aqui é o x, é o tamanho x, dividido pelo maior lado, que é o módulo de z, que é a hipotenusa desse triângulo. É basicamente isso que você precisa saber, ó. Você não precisa nem decorar essa dedução igual eu fiz aqui. Você precisava saber só disso aqui, ó. O y, né? Se a gente for observar, o y é a parte imaginária. A parte imaginária vai estar associada, então, ao seno, né? A parte imaginária vai estar associada ao seno. Basta você memorizar isso, ó. Parte imaginária vai estar junto com o seno. E a parte real
vai estar junto com o cosseno, tá? Eu só preciso lembrar disso aqui. E também tenho que lembrar que para calcular essa norma, esse módulo aqui, que é o ρ, é o argumento, basta aplicar Pitágoras nesse triângulo. Então, na verdade, é cada elemento aqui ao quadrado, tá? Então, isso aqui também a gente precisa para colocar lá, tá bom? Então, é isso que eu preciso para transformar o número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica, é aplicar essas formulazinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Essas 3 formulazinhas aqui, beleza? Vocês vão perceber que no caso desse exercício, talvez a gente nem precise avançar muito, construir a cara certinha do número complexo. Basta calcular ali o seno e o cosseno, eu já consigo dali extrair mais ou menos o que eu necessito para resolver a questão. Mas vamos lá. O que a gente precisa aqui então? Eu vou chamar de passo 1, tá? Passo 1. O que eu vou fazer aqui no passo 1? Eu vou pegar o meu número complexo na forma algébrica. Ele falou que lá eu tenho ponto 5 e 5 raiz de 3, tá? Que ele falou aqui, né? Dado um número complexo z correspondente ao ponto 5 e 5 raiz de 3. Então, esse aqui é o meu número complexo, tá? Que eu posso fazer isso aqui, né? Isso aqui é x e y. Isso aqui é a mesma coisa, né? De z igual a 5 mais 5 raiz de 3i. Esse é o número complexo associado a esse ponto. Aí, então, mais uma vez, aqui é x, aqui é y, né? Então, eu posso, no passo 1, o que eu vou ter que fazer nessa transformação? Eu vou pegar e calcular aqui, ó, primeiro, o módulo, porque eu preciso dele para o seno e para o cosseno. Então, eu vou calcular o módulo do número complexo z. O módulo vai ser dado pegando x ao quadrado e y ao quadrado. Parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado. Então, se eu substituir aqui, vou fazer aqui embaixo, isso aqui vai ficar x é 5, 5 ao quadrado. Y é 5 raiz de 3, então vai ficar 5 raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, tá bom? Beleza. Isso aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. 5 ao quadrado, 25. Aí aqui muito cuidado, tá, pessoal? Porque eu tenho uma raiz ao quadrado e tenho 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Vezes raiz de 3 elevado ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, isso aqui corta, fica só o 3. Tá? Muito cuidado com esse quadrado dessa raiz, porque isso aqui é que ferra com muita gente, tá? 5 raiz de 3 ao quadrado, só estou fazendo a continha aqui, só para quem não lembra, né? Isso aqui é a mesma coisa de 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3, né? 5 vezes 5 é 25, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3, tá bom? Então, só para esclarecer isso para vocês entenderem. E 25 vezes 3 vai dar o quê? 75. Então, aqui dentro, ó, aqui 25 vezes 3 dá 75. 75 com 25 vai dar 100. Então, vai dar 100 na raiz. Raiz de 100 é 10. Então, quer dizer que o meu módulo deu 10. Esse aqui é o passo 1, tá? Passo 1. Então, já fiz o passo 1. Transformei aqui o meu número complexo da forma algébrica, já quase para a forma trigonométrica, porque eu fiz o primeiro passo, que é achar o ρ, né? O argumento aqui, o módulo, né? Vamos para o passo 2. Passo 2 vai ser calcular o seno e o cosseno. Então, eu vou lembrar aqui, ó, que o seno, eu vou pegar a imaginária. Então, é seno de θ vai ser y dividido pelo módulo. Então, vou substituir. O y, né? O y, ele é 5 raiz de 3. Então, 5 raiz de 3, que é bem aqui, né? 5 raiz de 3. E o módulo, acabei de fazer, deu 10. Isso aqui eu consigo simplificar. O 5 e o 10, que estão fora da raiz ali, né? Dá para simplificar por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Vai ficar 1 raiz de 3. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, aqui eu obtenho raiz de 3 sobre 2. Agora vamos para o cosseno, né? Que eu calculo o seno, depois o cosseno. Então, eu tenho o cosseno. Se no seno eu usei o y, no cosseno eu vou usar o x, né? O cosseno está associado à parte real. Então, x é sobre z. O x
é aqui, ó, 5. Então, vai ser 5 sobre raiz, o módulo, né, que é 10. Isso aqui dá para simplificar por 5 também. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Pessoal, agora eu vou chamar de passo 3. Passo 3. O que eu preciso aqui? Achar o θ. Com base nos dois valores que eu achei para o seno, eu preciso deduzir quem pode ser o θ. Aqui, pessoal, você precisa lembrar da nossa tabelinha, né? Nossa tabelinha clássica lá do seno, cosseno, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus, que eu coloco 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz onde não tem o 1. Isso aqui eu vou precisar desse detalhe. Lembrando que a prova ela fornece essa tabelinha lá no final da prova, mas é em radiano, né? Eu preciso aqui em graus, né? Eu estou usando aqui em graus. Então, beleza. O que eu preciso fazer aqui? Preciso olhar na minha tabela quem satisfaz essas condições que a gente está vendo aqui, ó. Na tabela, quem é na tabela aqui que o seno está dando raiz de 3 sobre 2 e ao mesmo tempo o cosseno está dando 1 sobre 2? Quem na tabela satisfaz essas duas coisas? Bem, vamos procurar o primeiro. Aonde na tabela o seno está dando raiz de 3 sobre 2? Vamos olhar na tabela aqui. O seno está dando raiz de 3 sobre 2 nos 60 graus aqui, ó. Correto? E aí eu preciso conferir se também é nos 60 graus que o cosseno está dando 1 sobre 2. Então, se a gente for observar, ó, nos 60 graus aqui, o seno está dando raiz de 3 sobre 2 e o cosseno está dando 1 sobre 2. Do jeito que eu preciso, ó. O seno está dando raiz de 3 sobre 2 e o cosseno está dando 1 sobre 2. Bem, qual que é o ângulo, então, que está obedecendo isso? É o 60 graus. Na coluna dos 60 graus, isso aqui está acontecendo. Eu consigo satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, pronto. Esse ângulo que eu estou procurando, esse θ, é justamente o 60 graus, que é o cara que eu estava procurando. Então, isso significa que o ângulo que o meu número complexo está fazendo com o eixo x é 60 graus. Tá? O meu número complexo Z lá. Foi isso que eu encontrei aqui. E com isso, a gente já consegue voltar para a questão e responder, porque veja só, ele falou bem assim, ó, se o número complexo Z corresponde ao ponto 5 e 5 raiz de 3 for escrito na forma trigonométrica Z igual a R cosseno mais seno, em que o θ vai estar entre 0 e 360, então θ será inferior. Θ será inferior. Veja que ele está falando aqui, ó. Atenção. Θ será inferior a 50 graus. O nosso θ deu inferior a 50? Não, né? O nosso θ aqui, ó, deu superior a 50 graus, né? O nosso θ. Então, a afirmação dele aqui pra gente, ó, tá errada, não é inferior, é superior a 50. É superior a 50. Então, esse item aqui, ó, ele tá errado. A afirmação que o exercício trouxe pra gente, lá no começo, ela está incorreta. Aí, só para finalizar, esse número complexo que estava escrito na forma de 5 mais 5 raiz de 3i, esse cara transformado da forma algébrica para a forma trigonométrica, ele vai ficar assim, ó, z igual ao r, né? Esse r aqui é o módulo, tá? Que é o 10, o módulo de z, né? Vezes cosseno de θ mais i seno θ. Θ deu 60, né? Que é o nosso ângulo. Então, é 10 cosseno de 60 mais i seno de 60 graus. Então, esse aqui é o meu número complexo na forma trigonométrica. Esse mesmo número complexo aqui, ó, isso aqui é a forma algébrica, e aqui é a forma trigonométrica. Beleza? Então, esse tipo de exercício que pede para calcular o número complexo, fazer essa transformação de um número complexo
Da forma algébrica para a forma trigonométrica, nós sempre temos isso na prova. Sempre tem uma questão que a gente vai precisar fazer essa transformação. A prova não costuma dar o número complexo na forma trigonométrica. Ele sempre vai dar na forma algébrica e muitas vezes nem vai dar na forma algébrica, vai dar os pontos para a gente passar para a algébrica para depois passar para a trigonométrica. Então, esse tipo de exercício aqui, você precisa estar muito conectado com ele, muito treinado nele, porque na hora da prova você faz isso aqui muito mais rápido. Esses passos aqui, ó, 1, 2, 3 que nós fizemos, você com certeza vai fazer ele muito mais rápido se você treinar, refazer aqui mais de uma vez, né? Lembrando que aqui seria o passo 2, né? Passo 2, que é achar o ângulo, né? Achei o módulo, acho o seno e cosseno, e terceiro acho o ângulo. Então, beleza, mais uma questãozinha, espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, contem comigo sempre. E aí, vamos que vamos. Até o próximo exercício. Valeu, valeu!